conversando com o nosso amigo Dalton Rotem, que nós recebemos aqui com grande alegria, né, Dalton? Que felicidade, viu, te receber hoje aqui. Muito obrigado, igualmente. Olha que a gente vai falar sobre o teu livro, vamos falar sobre esse tema bacana e você vai nos ajudar, porque não é uma tarefa fácil não, hein? Perseverar. Muita gente desiste, né? Isso é verdade. Mas você não desistiu. Não, poxa. Tá firme e forte, de vez em né? quando dá vontade, tem a tentação de desistir. De desistir? E aí vem a perseverança. É mesmo, né? Então, o que é exatamente perseverança? Olha, perseverar é você dar continuidade a uma ação em busca de um objetivo quando surge a tentação de você parar. Então, se não houvesse a tentação de parar, de jogar tudo para o alto, ir embora, mudar, não haveria perseverança. Então, perseverar é quando existe essa tendência, ou você emocionalmente, ou por uma série de obstáculos, ou o que quer que seja, e você continua a ação em busca desse objetivo. E por que perseverar é tão importante? Por que vale tanto perseverar? Olha, Alice, você vê a nossa sociedade aí, toda construída, a nossa civilização, ela é fruto de perseverança. Se você for estudar as ciências, as artes, a filosofia, os esportes, e você vai ver que todas as realizações, elas são fruto de perseverança. De alguém que perseverou, alguém que não desistiu e foi em frente. Agora, quando a gente chega numa faixa de idade da nossa vida, as pessoas não têm tantos objetivos como tinham. Por exemplo, na faixa de 20, 30 anos, a gente quer crescer profissionalmente, né? Quer ajudar a família. Então, são vários objetivos que você tem. E esses objetivos nos ajudam a perseverar. As dificuldades são grandes. Para um estudante, por exemplo, que hoje precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele precisa ter garra, porque senão ele não aguenta o tranco, né? Exatamente. Mas é como se ele tivesse aquela cenourinha, né? Que a gente brinca na história do burrinho, né? Que você vê a cenourinha, então isso te impulsiona para frente. No caso da terceira idade, o que vai impulsionar essas pessoas? Olha, eu resumo no mesmo desejo. O que todos nós queremos é sermos felizes, é vivermos bem, ter uma vida com qualidade. Então você pode pegar o exemplo, o que um jovem acha que vai levá-lo à felicidade, talvez seja um monte de atividades, um monte de situações na vida, que você diz que elas vão diminuindo de acordo com a idade, mas pode diminuir em quantidade, mas não em qualidade. Porque fica o mesmo anseio de viver uma vida boa, de viver uma vida saudável, de realizar-se como pessoa, de dar continuidade a tudo aquilo que começou lá atrás. O que você acha que diferencia as pessoas, depois dos 50 anos, mais perseverantes das que não são? Significa que durante essa vida anterior deles, né, até essa faixa etária, eles também não foram, quer dizer, não tem essa referência? Ou se pode aprender a ser perseverante após os 60 anos? Olha, é uma resposta complicada. Pode ser as duas coisas também, né? Porque você tem que analisar casos e casos. Por exemplo, você pode viver... Você falou a respeito da cenoura. A cenoura, eu acho que é uma definição de um objetivo ruim. Ruim? Tá. Porque falar, a cenourinha está sempre correndo atrás que nunca alcança. Tá. Então, você vive atrás de muitos mitos que você acha que são bons, que a faria feliz e não faz. E não faz. Então você continua correndo atrás dele. Então, objetivos mal definidos. Então você pode chegar assim, uma pessoa que já viveu uma série de experiências, por exemplo, atrás da cenoura, ela pode estar simplesmente desanimada, dizer, olha, não vale a pena... Corri, morri na praia. Morri na praia. Na verdade, ela correu... Né, em direção a algo que não era o tesouro verdadeiro, tá certo? Essa é uma questão. A outra questão é o fato da pessoa que não se habitua a perseverar, cada vez menos ela vai perseverar. Ela não tem essa referência na vida dela, ela não sabe como fazer isso? Eu diria assim, ó, você postergar a gratificação, a satisfação de uma necessidade é algo extremamente maduro e adulto. Então, o que faz primariamente uma criança, uma pessoa ainda que não tenha maturidade? É sempre a necessidade de satisfazer imediatamente um desejo ou um prazer. A nossa sociedade hoje está muito assim, se você for verificar. Então, as pessoas não conseguem postergar, daí, com isso, você não consegue ter uma carreira longa, você acaba girando em círculo, né, porque simplesmente quer realizar o desejo imediatamente.
Então, a pessoa que não enfrenta os obstáculos, ela não se habilita para enfrentar o obstáculo seguinte. A pessoa que é, desde pequeno, ela é educada a enfrentar, a desafiar os obstáculos. Ela está melhor preparada. Muito melhor preparada. E essa vai perseverar, porque ela sabe que não é na primeira tentativa. Porque imagina o seguinte, se para que a gente pudesse realizar as coisas, elas tivessem que dar certo no primeiro momento, nós não teríamos praticamente nada à nossa volta. Depois eu quero falar um pouquinho, gostei muito disso aí, viu? Me situei nesse seu exemplo, me situei direitinho. A gente agora vai falar para você, a gente vai continuar esse papo, hein? Com o Dalton Rotem, ele é tão perspicaz, gosto muito quando ele vem aqui no programa, porque a gente de fato, a gente cresce, né, pessoalmente, isso é muito bacana. Hoje nós estamos falando sobre a arte de perseverar. Queremos que você também se torne neste ano novo uma pessoa mais perseverante, que você não desista porque encontrou uma pedra no meio do caminho, porque as pedras são inúmeras, viu? Elas vão aparecendo e às vezes elas vêm, formam até um monte na tua frente para ver o quanto você vai resistir ou não. Dalton, a gente falou um pouquinho já no primeiro bloco, né? E aí você falou uma coisa que eu achei bem bacana mesmo. A gente vai convivendo com várias pessoas durante a nossa vida e é interessante a gente observar a reação das pessoas frente a situações de dificuldade. É muito interessante, é um estudo, né, para você que é um psicólogo, tudo deve ser, né, um prato cheio para fazer essa análise. E pessoas que eu fui encontrando no meio do caminho, né, na minha vida inteira, eu já bastante experiência já de vida, e a gente vai crescendo com isso. Com o outro que às vezes tem uma dificuldade que não consegue transpor, a gente fala, por que para mim é mais fácil, né? Por que uma vida que pode ser mais difícil, aparentemente, eu tive uma vida muito difícil de infância, uma vida de adolescência extremamente difícil, que não era uma família bacaninha, equilibrada, como é a minha família hoje. E isso poderia até parecer, né, que... como é que seria a minha vida depois, né? Com tantas dificuldades, né? Com tantas pedras que a gente tinha no meio do caminho. Mas isso facilita a minha caminhada hoje. E outro dia minha irmã falou uma coisa bem bacana, por isso que é legal a gente ter irmãos, né? Porque irmãos compartilham com a gente os sentimentos. E a minha irmã falou assim, olha, eu agradeço por ter vindo da família que eu vim, com todas as dificuldades que nós tivemos, porque eu sou hoje assim por conta disso. Quer dizer, eu fiquei hoje bem assim como eu estou, porque eu tenho uma referência, né, de que a vida não é tão cor-de-rosa como a gente imagina, mas que a gente pode fazer ela, né, um lilazinho, que depois ela pode se tornando mais rosa. Então você falou exatamente sobre isso, quer dizer, é uma pessoa que tenha tudo na mão, né, um jovem, uma criança que você dê tudo, que tudo é fácil. Como é que ela aprende a perseverar? Não aprende. Não aprende. Não aprende. Tá Você vendo? sabe que é interessante, hoje é muito claro que o mimo traz consequências terríveis para a vida de uma pessoa. E nós temos muitas crianças mimadas hoje. Na nossa atual geração de pais, que fomos muito obedientes aos nossos pais, hoje agora nós somos muito obedientes aos nossos filhos. Nossa. Quer dizer, é uma geração Não tem que tem fim. muita dificuldade de colocar limites, né, e impulsionar. Então é aquela história de você querer fazer... sempre a mais. Isso, ao invés de permitir que a pessoa se desenvolva, cresça, puxe para fora. Fortaleça, né? Fortaleça. O Isamitiba fala, né? Sobre isso que ele fala, é a geração carne de pescoço, né? Porque diz que quando dava frango, servia o frango, né? Então que ficava sempre o pescoço, né? Lá atrás como filho. Exatamente, agora como pai... filho. E agora como pai você continua com a carne de pescoço. Eu acho mesmo. legal quando ele faz essa comparação. Agora, a diferença entre perseverança e obsessão. Tem gente que às vezes corre atrás da cenoura, até achei legal o teu exemplo da cenoura, porque é uma coisa que se usa muito, o pessoal coloca muito em treinamentos, né? E é meio tristinho mesmo, né? Aquela coisa do alcançar o inalcançável. Isso. A obsessão é meio parecido com isso, quer dizer, alguma coisa que não nos serve, mas que a gente quer de qualquer jeito. Não, a perseverança é algo intencional. Tá. Então você pode, sei lá, não ser desconfortável, ter que utilizar mais energia que você estaria a fim de utilizar. Mas é intencional. Você voluntariamente provoca a ação. A obsessão, ela que seria, ele podia dizer, perseveração, vamos dizer assim, um outro termo que se pode colocar. A pessoa, na verdade, ela não é intencional. É algo automático, é algo sem controle, é uma verbalização sem controle, uma corrida atrás das coisas, não por escolha, mas é uma compulsão. Então é muito diferente. Quer ver, por exemplo, um exemplo?
por exemplo, algumas pessoas ficam terrivelmente apaixonadas por uma outra pessoa que não lhe dá a melhor bola. E fica anos sofrendo ali. Fica anos sofrendo. Não sai daquilo. Onde claramente para quem está em volta diz, nossa, sai fora. Isso. Imagina, isso não tem futuro. Isso não é uma perseverança. Porque no fim, perseverar também não é você repetir o mesmo ato esperando ter um resultado diferente. Tá. Então você faz a mesma coisa, é claro, o resultado é idêntico. Na novela a gente tem um exemplo lá, a Melina lá correndo atrás do menino, que ela não sabe nem porque ela acha que é amor, né? Mas com certeza não é, é uma obsessão, porque a gente percebe nitidamente. Então, para quem acompanha lá a Passione, vê isso, né? Essa coisa dessa busca insana por alguém que não quer saber de você, quer dizer, o que você vai sofrer quanto tempo mais? Então a gente precisa escolher. Sabe, você precisa começar a tomar as rédeas da sua vida. Escolhas certas. A escolha certa. Eu acho que os conceitos hoje que circulam muito na nossa sociedade, alguns conceitos de psicologia estão muito deturpados, sabe? As pessoas, nasci assim, tem que ser assim. A pessoa é controlada pelos instintos, controlada pelas emoções. Não, o ser humano tem vontade. E ele pode exercer essa vontade. Talvez não exercer de uma maneira assim tão direta, dizer, quero, vou fazer de qualquer maneira. Tem uma metáfora que fala assim que a mente humana ela é um elefante e tem um condutor. Então, o condutor é o nosso consciente e o elefante é todo o resto. Nossa, é uma coisa grande para controlar, né? Qual é o problema da história? É que o elefante também tem vontade própria. Então, o condutor, muitas vezes, ele não adianta medir forças diretas com o elefante. Tem que usar sabedoria aí. Sabedoria, até próprio, né? Então, como é que você faz o regime, né? Nós que estamos... Bom, é o meu caso, por exemplo, eu tenho que perseverar constantemente no meu regime alimentar. Tá aí um exemplo bom, né, pra gente, para as mulheres também que adoram pensar em regime, né? Porque precisa ser perseverante para fazer o regime, né? Está na trajetória da nossa vida, quer dizer, na verdade a gente não tem um caminho, né, crescente, idas e vindas. E vai se desenvolvendo. Sobre inclusive outros aspectos, por exemplo, uma pessoa que não desenvolva, né, a sua vida espiritual, ela sabe que precisa. Aí ela vai lá num curso, né, e fala, tá desequilibrado, eu preciso cuidar disso. Ela sabe que tem que fazer, mas precisa perseverar, né, vai ter que fazer vou ter que me envolver com isso. E dá uma certa preguiça, a pessoa vai deixando, vai empurrando. Porque a pessoa ela não tem claro o que vai levá-la, né, a uma vida mais equilibrada, ou talvez até tenha, mas na verdade, sabe, tem coisas mais importantes. Tem subterfúgios, sabe? E por que a gente cria tantos subterfúgios? Aí vem essa pergunta, por quê? Olha, hoje mesmo minha mulher estava falando, nossa, discernimento não é fácil. Daí eu até falei assim, mas não sei se não é assim tão difícil, se é tão difícil, ou talvez a gente muitas vezes tem alguma coisa que exige um certo esforço e a gente foge um pouco, porque então fica se enganando, certo? Só que lá na frente você não vai obter o resultado que você desejaria. Então você falou a respeito aí da vida espiritual, né? Então, por exemplo, você fala, é muito interessante, por exemplo, nós que temos uma visão cristã da vida, qual é o nosso objetivo máximo? É a santificação. Exatamente. Certo? E a santificação, ele é um processo. Então, por exemplo, quanto mais você caminha, mais você vê que está longe. Mas, então, mas eu só vou colher o fruto lá? Não, você já vai colhendo no caminho. Colhendo fruto no caminho. Mas quanto mais você conhece, mais você vê que você não sabe nada. Eu sei, mas o que importa é que você está caminhando. É isso, no lugar você certo. Está se desenvolvendo. Isso. E mesmo até diz assim, e até a passagem do Evangelho do domingo passado diz, né, que quem perseverar vai colher a vida. Isso. Olha, ele usou agora, não, para você ter expectativa, ele usou a palavra certa no momento certo agora, hein? A nossa mensagem da abertura do programa. Você usou a palavra certinha mesmo. Quer dizer, quem perseverar vai colher. A vida. A vida. Em todos os aspectos. E é bem isso mesmo que a gente está buscando, né? A gente já nasce perseverante? Olha, você está perguntando se a pessoa já vem consigo um traço de perseverança. Assim, tem algumas pessoas que elas têm um traço maior de caráter, de personalidade maior. Elas são perseverantes mais, digamos assim, como é que eu diria? Com naturalidade. Tá, faz parte já do jeito de ser. Mas, na verdade, todos nós podemos desenvolver a perseverança. E aquela pessoa que vem com o traço, necessariamente, não se torna perseverante.
Ela pode simplesmente, não por escolhas, não utilizar e não desenvolver. Tá. Então, a nossa vida é isso. Você tem dons, talentos, que é a tua natureza, que é aquilo que é inato, aquilo que não pode ser mexido. Mas o desenvolvimento, a manifestação desses dons, talentos e forças, ela depende da sua vontade. Ou seja, das suas escolhas. Aí precisa saber o que você quer, né? O que você quer. Né? Porque se você de fato quer alguma coisa que é boa para você, aí a perseverança vai automaticamente acontecer. Qual a dica que você daria para a gente fechar esse tema da perseverança? Como é que a gente se põe frente aos fracassos? Porque é isso que faz, às vezes, a gente desviar o caminho. Olha, você tem que, na verdade, muitas vezes a gente fracassa porque faz parte do processo, ou você não fez a ação correta, ou então talvez a tua meta está muito distante, você precisa adequar, ou você precisa colocar mais esforço. Primeiro passo é você definir realmente aquilo que você quer na sua vida. Eu acho que isso é fundamental. É você definir seu projeto, sabe, o seu propósito, aquilo que realmente você deseja. E aí você ir caminhando passo a passo, onde o fracasso em algumas etapas faz parte. Mas você reajusta, revê, pensa o que é que deve ser feito de uma maneira diferente e aí toca o barco. Você falou dos subterfúgios, né? Que a gente fica dando desculpas, né? E fugindo por um caminho ou outro. Como sair disso? Você tem que exercer a tua força. Exercitar a sua força. A força de vontade. A história lá do elevador e a história do elefante, viu? Do elevador qual é? Não, do elefante. Do elefante. Que você falou, né? Do consciente, né? E do grande inconsciente que está abaixo de nós, que é esse grande elefante. Quer dizer, temos que comandar, manter a força ali, mas saber que às vezes vão ter que soltar um pouquinho a rédea. Como é que você adquire um hábito? Pela repetição. Tá. Então, você fazendo a coisa certa, insistindo no caminho certo, sabe, sempre pondo a consciência em primeiro lugar, sabe? Sempre sabendo que você pode escolher. Não deixar que as escolhas sejam feitas automaticamente. Olha, eu preciso reajustar um comportamento, eu preciso aprender uma habilidade. Aprenda. Vai lá e aprenda. Decida, coloca... Tá certo. Olha que o Dalton veio para te ajudar a decidir, a ser mais perseverante. E como ele bem disse, é a sua vontade, né? Precisa saber para onde ela está indo, hein? Para onde ela está te levando. Porque ela leva a gente para algum lugar, querendo ou não querendo. Caminho bom, caminhos maus. Dalton, foi um grande prazer te rever, viu? Manda um abraço bem querido para sua esposa, sua família maravilhosa e para sua mãezinha especial, que eu sei que é a nossa telespectadora, viu? Ok. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigada. Para você de casa, continue com a gente, porque daqui a pouco nós temos uma matéria bem gostosa